Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Vamos lá para mais uma aula aqui, agora abordando o conteúdo do sistema endócrino. Vamos falar hoje de mais glândulas endócrinas para completar aqui o nosso aprendizado sobre esse sistema. Sejam bem-vindos! Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre uma introdução ao estudo da glândula tireoide e também uma introdução ao estudo da glândula paratireoide. Hoje, ao concluir a nossa aula, eu tenho certeza que você, meu amigo, que você, minha amiga, vão conseguir cumprir com todos os objetivos aqui propostos. Vocês vão conseguir descrever as estruturas das glândulas tireoide e das glândulas paratireoides. Você também vai conseguir citar quais são os hormônios produzidos por essas glândulas endócrinas e também vai conseguir definir os efeitos dos mesmos. Então vamos começar falando da glândula tireoide e de quais são os seus hormônios. Para começar, a gente tem aqui uma imagem para nos auxiliar a fazer a localização dessa glândula. Essa figura mostra para a gente um plano frontal de visualização, onde temos aqui a glândula tireoide sendo apresentada. Então você tem a glândula tireoide, ela realmente tem uma relação bem grande com a cartilagem tireoide da sua laringe. Como a gente pode olhar nessa imagem aqui da lateral, do nosso lado direito. Ela descreve para a gente a localização dessa glândula. Ela está em contato com a cartilagem tireoide. Ela esconde a cartilagem cricóide da laringe que estaria por trás. Então, nós temos uma glândula tireoide que está na parte anterior da laringe, rodeando essa região, e também a parte lateral da laringe. Você tem essa glândula tireoide aqui apresentada na nossa imagem. Anatomicamente, ela é subdividida em lobos. Temos um lobo lateral à direita, temos um lobo lateral à esquerda, temos aqui um lobo triangular ventral, que é o lobo piramidal. Essa região da base da glândula tireoide, ela é chamada de istmo da glândula tireoide e apresenta uma concavidade. Nessa mesma imagem está sendo detalhado o tecido da glândula tireoide nessa ampliação de microscopia que a gente tem aqui do lado esquerdo da gente. Então a gente percebe uma microscopia óptica que mostra para a gente o tecido da glândula tireoide. Ela apresenta a estrutura do folículo da tireoide. Então, como pode ser mostrado nessa nossa indicação, o folículo compreende todo esse grupamento de células que forma essa região folicular apresentada, e esse folículo ele é montado pela estrutura das células foliculares que estão aqui margeando o folículo, e no seu interior a estrutura do coloide, rico em tireoglobulina, e também pode receber a sigla de TGB. Então tudo isso aqui é a estrutura do folículo, e como a gente pode ver nessa mesma imagem, dentro do tecido da glândula tireoide existem vários folículos ali dispersos nesse tecido. Essa região ela é importante de ser destacada, pois essa região do folículo é o local de produção dos hormônios T3 e do hormônio T4, os principais hormônios citados como hormônios tireoidianos. Mas aqui no tecido da tireoide, a gente percebe que existem algumas células que estão fora da estrutura do folículo. E elas são chamadas de células parafoliculares. Esse tipo de célula também tem a sua importância na produção hormonal, principalmente pensando no hormônio calcitonina, produzido também pela glândula tireoide. E em C, a gente tem uma vista anterior da glândula tireoide em uma imagem anatômica mesmo dessa glândula. A região do istmo, o lobo esquerdo, o lobo direito, né? Faltando o lobo piramidal que estaria aqui presente na região ventral. As células parafoliculares que fazem parte do tecido da tireoide,
Elas são células responsáveis pela produção do hormônio calcitonina, que tem essa sigla, CT. Já as células e estruturas que fazem parte do folículo, dos folículos da tireoide, essas estruturas foliculares são responsáveis pela produção do hormônio T3, triiodotironina, e T4, tiroxina, também pode ser chamado de tetraiodotironina. Assim, nós conseguimos cumprir com o nosso primeiro objetivo, pessoal, que era descrever a estrutura da glândula tireoide e citar quais são os hormônios produzidos pelas células que fazem parte desse tecido. Vamos agora definir os efeitos dos hormônios que estão sendo produzidos por essa glândula tireoide. Normalmente, os hormônios que são descritos como hormônios tireoidianos são aqueles que são referidos como o hormônio T3 e o hormônio T4. Então, a gente normalmente não está chamando a calcitonina de hormônio tireoidiano, embora ele também é produzido por células da tireoide. Mas é que você está pensando principalmente nos hormônios produzidos pela estrutura do folículo da tireoide. É o hormônio T3, é o hormônio T4. A sua produção ela depende da quantidade de iodo que tem na corrente sanguínea. E esses hormônios, eles vão ter a função de realizar a elevação da taxa metabólica basal. Vai aumentar o consumo do gás oxigênio para a produção de energia ocorrer mais intensamente. E isso fazer com que o metabolismo das células fique mais elevado. Esses hormônios tireoidianos T3 e T4 também regulam o metabolismo das proteínas, aumentando a síntese delas. O consumo da glicose também é elevado. O uso dos ácidos graxos também é elevado devido às ações do hormônio T3 e T4. Então você tem fatores que estão auxiliando na elevação da taxa metabólica celular. Vai consumir mais oxigênio para se produzir mais ATP. Fontes de reagentes para essas reações de produção de energia vão ser as proteínas que foram mais sintetizadas, vai ser a glicose que estava lá mais presente, vai ser os ácidos graxos que estariam ali presentes e podem também servir como fontes de produção de ATP. Os hormônios T3 e T4 também têm a capacidade de intensificar as ações das catecolaminas, o qual é um outro grupo de hormônios. Então lembra que o hormônio T3 e o hormônio T4, esses são hormônios que possuem efeitos permissivos. Uma vez que eles agem sobre as células alvo das catecolaminas, eles regulam positivamente os receptores beta. Eles fazem com que aumente a quantidade desses receptores lá na membrana da célula-alvo. E aí, como consequência disso, as catecolaminas que chegarem vão ter disponíveis mais receptores para poder atuar, favorecendo o efeito delas. O hormônio T3 e o hormônio T4, como eles estão aumentando o consumo de oxigênio e gerando mais fontes de energia, ele tem também como ação secundária um efeito calorigênico. Ele tende a elevar a temperatura corporal. Esse hormônio T3, esse hormônio T4 também está relacionado com o crescimento corporal, envolvido no desenvolvimento do sistema nervoso, favorecendo esse desenvolvimento adequado e favorecendo também o desenvolvimento do sistema esquelético. A formação dos ossos também é afetado pela quantidade de T3 e T4 que existe na corrente sanguínea. Na presente figura, a gente tem aqui uma imagem de feedback que nos ajuda a entender como ocorre o controle da secreção hormonal do hormônio T3 e do hormônio T4. A secreção hormonal de T3 e T4 já vai auxiliar a determinar se esses hormônios devem ser mais ou devem ser menos secretados pela glândula tireoide. Então, quando os níveis sanguíneos do hormônio T3 e do hormônio T4 estão baixos, estão reduzidos, ou mesmo a taxa metabólica das células está baixa, isso é um estímulo que favorece as células neurosecretoras a liberarem o hormônio TRH, estimulador de tireotrofina, que pela circulação porta-hipofisária chega à adenohipófise, estimulando as células endócrinas da adenohipófise a produzirem mais e liberarem o hormônio TSH.
tireoestimulante. Esse hormônio tireoestimulante, pela corrente sanguínea, chega à glândula tireoide e vai atuar na estrutura dos folículos tireoidianos, para que eles produzam e secretem mais o hormônio T3, o hormônio T4, liberados para a corrente sanguínea pelas células foliculares, normalizando as quantidades que estavam baixas. Quando agora a quantidade do hormônio T3 e T4 passa a ser uma quantidade excessiva, essa quantidade excessiva ela inibe a liberação do hormônio TSH na adenohipófise. Essa quantidade excessiva de T3 e T4 ela inibe a liberação do TRH lá nas células neurosecretoras do hipotálamo. Então, você tem uma quantidade de T3 e T4 que sempre está sendo liberado pelo folículo de acordo com a própria quantidade de T3 e T4 que está na corrente sanguínea. Situações de baixa quantidade estimulam a alça para que o folículo da tireoide secrete mais T3 e T4. Quantidade excessiva de T3 e T4 inibe a adenohipófise e inibe o hipotálamo para que isso reduza a liberação de T3 e T4 pelos folículos da tireoide. Correlação clínica, doenças da glândula tireoide, como o hipotireoidismo congênito, que é também chamado de cretinismo. Esse hipotireoidismo congênito, quando a criança nasce já com hipotireoidismo, é chamado de hipotireoidismo congênito. Ele normalmente está afetando então os recém-nascidos, porque ela já nasce, por isso que é congênito. Causa retardo mental grave e restrição ao crescimento ósseo dessa criança que nasceu com hipotireoidismo. Não houve uma má formação do sistema nervoso durante a gestação, pois os níveis de T3 e T4 produzidos pela mãe atravessavam a barreira hematoplacentária e durante a gestação garantiram o bom desenvolvimento e formação dos ossos e do sistema nervoso dessa criança. Mas quando ela nasce, ela tem hipotireoidismo, isso é congênito, são genes que ela recebeu que não estão adequadamente gerando as estruturas celulares que iriam contribuir para a produção do hormônio T3 e T4 no folículo. Então, daqui para frente, isso vai afetar o desenvolvimento do sistema nervoso, isso vai afetar o desenvolvimento dos ossos após o nascimento. Tem o hipotireoidismo adulto, que ele, como marca registrada, causa edema, acúmulo do líquido intersticial, que deixa o tecido facial mais túrgido. Outra característica desse hipotireoidismo no adulto é a redução da frequência cardíaca, uma baixa temperatura corporal, aumento da sensibilidade ao frio, fraqueza muscular, letargia geral, tendência a ganhar peso. Então você tem várias características agora marcando o hipotireoidismo do adulto. Então nesse caso, a pessoa ela não teve deficiência de desenvolvimento do sistema nervoso, pois ela apresentou o hipotireoidismo já quando ela era adulta, já depois de ter desenvolvido boa parte desse sistema nervoso. Os ossos dela não tem uma fraqueza óssea como acontece no hipotireoidismo congênito. Ela apresentou o hipotireoidismo quando era adulta, após a formação dos ossos terem praticamente se completado. Dali para frente que ela pode ter prejuízos, e não ao longo do desenvolvimento que ela gerou esses prejuízos. Outro exemplo de correlação clínica é a doença de Graves, a qual corresponde ao hipertireoidismo. Essa é uma doença autoimune, onde normalmente há a produção de anticorpos que estão imitando o efeito do TSH liberado pela hipófise, pela adenohipófise. E esses anticorpos que mimetizam, que imitam o TSH, eles atuam na glândula tireoide, superestimulando a liberação do hormônio T3 e do hormônio T4. Uma das características que também pode ser notada na doença de Graves é o bócio, o crescimento dessa glândula tireoide, devido à superestimulação que ela recebe dos anticorpos que mimetizam a forma do TSH. Outra característica que e aqui também está relacionada é o edema retroorbital, que tem também a protusão ocular, exoftalmia. Então, esse edema retroorbital está acontecendo no tecido intersticial atrás dos olhos, empurrando o bulbo ocular para frente. E aí esse olho fica mais saltado, que também é chamado de exoftalmia. Algo importante a se destacar é que o bócio ele pode ser também uma das características que acontecem no hipotireoidismo adulto.
não somente no hiper, mas também no hipotireoidismo adulto. Embora não está surgindo um bócio no hipotireoidismo adulto pelos mesmos motivos que surge pelo hipertireoidismo, são motivos diferentes. O próximo hormônio também produzido pela glândula tireoide é o hormônio calcitonina. Esse hormônio é responsável pela redução da concentração de cálcio e pela redução da concentração de fosfato plasmático. Então, esse hormônio, quando ele atua, seu efeito é reduzir a quantidade de cálcio e de fosfato que tem na corrente sanguínea, estimulando a deposição desses sais sobre os ossos. Então, esse hormônio está diminuindo a reabsorção óssea de cálcio e fosfato e depositando mais cálcio e fosfato sobre os ossos, pois ele atua inibindo a atividade das células chamadas de osteoclastos, que são aquelas células que estão moldando os ossos, usando enzimas digestivas para degradar os ossos e remover cálcio e fosfato. Esse hormônio calcitonina inibe essas células, favorecendo os osteoblastos a depositarem mais esses íons sobre a estrutura da matriz óssea, acelerando a captação principalmente de cálcio para a matriz óssea, realizada por meio das células osteoblastos. Verificação da aprendizagem. Aqui é uma pergunta discursiva que eu queria discutir um pouco com você, para ver se você concorda com o meu pensamento. Como que uma dieta deficiente em iodo pode levar ao bócio? Então, como que a gente pode pensar? O hormônio T3 e o hormônio T4, nos dois casos, eles sendo produzidos mais ou produzidos menos, nos dois casos ela geraria o bócio. Mas se eu tenho uma dieta que ela é deficiente em iodo, significa que eu vou ter menos de iodo disponível na minha corrente sanguínea para poder ser utilizado na produção do hormônio T3 e do hormônio T4. Essa é a consequência da deficiência alimentar de iodo. Eu vou produzir menos T3, menos o hormônio T4, porque eu tenho menos o iodo para poder ser utilizado nesse processo. Então, no caso, isso será uma condição de hipotireoidismo. Eu tenho um pouco hormônio T3 e T4 sendo gerados numa condição chamada de hipotireoidismo. Como que essa condição pode levar ao bócio? O hormônio T3 e o hormônio T4 estando em baixas quantidades na corrente sanguínea, e você concorda comigo que isso vai servir como um estímulo positivo para estimular o hipotálamo e a adenohipófise a liberar os seus hormônios? Então, teoricamente, se a pessoa tem pouco T3 e pouco T4 numa situação de hipotireoidismo, ela deve apresentar aumento na quantidade de TRH do hipotálamo e aumento na quantidade de TSH liberado pela adenohipófise. Esse hormônio TSH, ao atuar sobre a glândula tireoide, vai superestimular essa glândula tireoide, fazendo com que as suas células cresçam. E agora o bócio se apresenta. Mas isso vai resolver o problema? O bócio sendo gerado resolve o problema? Não resolve, porque o problema aqui era falta de iodo para ser utilizado. Mesmo a glândula aumentando de tamanho, ela não vai conseguir produzir T3 e T4, porque não tem iodo suficiente na corrente sanguínea para ser utilizado por essa glândula. E a consequência disso, o bócio está ali apresentado, a pessoa continua com o hipotireoidismo e a falta de iodo ainda mantém essas concentrações hormonais de TRH, de TSH elevadas e baixas de T3 e de T4 na corrente sanguínea. Pensa aí nesses pontos que eu levantei para discussão com você, tenta pensar, ver se faz lógica na sua cabeça, ver se você não entendeu alguma parte dessa explicação e deixa aí os seus comentários para a gente poder conversar mais vezes também por ali. E eu tentar te ajudar a resolver essa dúvida. Mais um objetivo cumprido, pessoal. Vamos agora focar sobre as glândulas paratireoides, descrevendo sua estrutura e citando os hormônios que ali estão sendo produzidos. Então, temos uma imagem para nos ajudar a perceber as estruturas dessas glândulas paratireoides. Então, como a gente pode observar, aqui a gente tem uma visão
posterior da região da laringe, mostrando o final, a parte lateral da tireoide pelo lado esquerdo, a parte lateral final da tireoide pelo lado direito. E a gente percebe com isso que existem 4 pequenas massas glandulares aderidas ao tecido da glândula tireoide. Um par está em um lado, outro par está do outro lado. Essas são as glândulas paratireoides. Temos 2 superiores, 2 inferiores, localizadas na porção posterior de cada lateral da glândula tireoide. E cumprindo já com mais um desses objetivos, temos qual é o hormônio produzido e qual é a célula responsável pela produção desse hormônio. O hormônio produzido pelas glândulas paratireoides, ele é denominado de paratormônio. Então a gente não pode confundir agora, porque é muito fácil fazer essa confusão. O paratormônio produzido pela paratireoide, ele é produzido na realidade pelas células principais que estão presentes no tecido da paratireoide. A gente não pode confundir com as células parafoliculares, pois elas produziam o hormônio calcitonina lá na tireoide. Então esse nome, né, célula parafolicular e o hormônio paratormônio, eles são confusos, eles podem fazer alguma confusão na nossa cabeça. A gente não pode criar essa confusão. A tireoide possui as células parafoliculares, que produzem a calcitonina. A paratireoide possui as células principais, que produzem o paratormônio. Então essa aqui é a relação correta entre célula, glândula e o hormônio produzido pela célula. Ok? Nessa imagem a gente pode perceber a relação dos dois. Ó. Temos nessa região mais à esquerda o tecido da glândula tireoide. A gente tem as células foliculares, produtoras de T3 e T4, dentro da estrutura do folículo. Temos aqui a célula parafolicular da tireoide, que vai formar e produzir e liberar o hormônio calcitonina. Nessa imagem mais à direita, a gente pode perceber as células principais em grandes quantidades aqui presente. Aqui a gente está olhando para a glândula paratireoide. Essa célula principal é a produtora do hormônio paratormônio. E como último objetivo para essa nossa aula de hoje, vamos definir os efeitos do paratormônio, que são exatamente contrários aos efeitos que a gente via para a calcitonina. E quais são esses efeitos? Quando você pensa no paratormônio, ele tem a capacidade de aumentar a concentração de cálcio, de fosfato e de magnésio plasmático, tirando dos ossos. Então ele vai estimular a atividade dos osteoclastos, para que essa célula, ao degradar mais o osso no seu processo de remodelamento, consiga liberar cálcio, fosfato e magnésio para eles serem reabsorvidos para a corrente sanguínea. Ao atuar no rim, lá no rim ele está diminuindo a perda de cálcio, de magnésio que iria ser eliminado para a urina. E aí essa reabsorção vai trazer esses íons de volta ali no rim para a corrente sanguínea. Ele também está estimulando a perda de fosfato para a urina. Cálcio é trazido para a corrente sanguínea junto com magnésio, fosfato é eliminado para a urina. E no rim também está promovendo a produção do calcitriol, que também é denominado de vitamina D na sua forma ativa. Esse calcitriol gerado no rim, pela corrente sanguínea chegando às células intestinais, principalmente na região do intestino delgado, vai favorecer a absorção de cálcio contido nos alimentos, fazendo com que esse cálcio seja mais facilmente absorvido para a corrente sanguínea. E nessa figura nós temos aqui uma alça de feedback que regula as quantidades de cálcio, principalmente na corrente sanguínea, pensando na ação desses dois hormônios, da calcitonina, da tireoide, e do paratormônio, da paratireoide. Então, quando os níveis de cálcio são muito elevados no sangue, isso estimula as células parafoliculares da glândula tireoide a liberar o hormônio calcitonina. Então, essa quantidade excessiva de cálcio na corrente sanguínea faz com que as células da tireoide, a célula parafolicular, libere o hormônio calcitonina. E ele vai inibir os osteoclastos.
diminuindo como consequência o nível de cálcio no sangue. Agora temos a situação inversa. Se o nível de cálcio no sangue diminuir muito e a concentração ficar mais baixa do que o normal, esse fenômeno lhe estimula as células principais da glândula paratireoide a liberar o paratormônio, que por sua vez tem o papel de promover a liberação de cálcio da matriz óssea extracelular e também retardar a perda de cálcio na urina, aumentando novamente os níveis sanguíneos de cálcio. Esse paratormônio, ao atuar no território renal, ele também está promovendo a produção do calcitriol, que por sua vez vai estimular a absorção de cálcio ser mais acentuada lá no território intestinal, auxiliando também a elevar o nível sanguíneo de cálcio. Agora nós podemos entrar até na situação contrária novamente. Cálcio aumentando demais, ativa a glândula tireoide, células parafoliculares a liberar calcitonina e, por sua vez, esse ciclo continua se repetindo, sempre sendo regulado pela concentração de cálcio que você tem no plasma. Se você tiver cálcio demais, quem vai diminuir esse cálcio que está muito elevado é a calcitonina. Se você tiver cálcio de menos, quem vai ajudar a repor esse cálcio que está de menos é o paratormônio. Verificação da aprendizagem. Assinale verdadeiro ou falso para as afirmativas abaixo. Então dá uma parada no vídeo agora, lê essas afirmativas, vê se você entendeu. Na hora que você tiver um gabarito aqui presente, você passa para frente e verifica se acertou, errou ou se está com dúvida. Não esquece de deixar a sua dúvida aí no comentário. Aqui a afirmativa correta vai ser a sequência: falso, 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 verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. 3 itens falsos, 3 últimos itens são verdadeiros. Leia todos eles, veja se você compreendeu essas frases e manda suas dúvidas para eu poder te ajudar. Assim nós conseguimos cumprir com mais uma leva de objetivos para essa nossa aula de sistema endócrino em relação à tireoide e em relação à paratireoide. Esses territórios endócrinos também são territórios importantes que mexem com o nosso metabolismo, mexem com a construção do nosso corpo. Então é importante que a gente os conheça. E na nossa aula de hoje, pessoal, você conseguiu descrever a estrutura dessas duas glândulas. Você conseguiu também? Você conseguiu sim, não vai dizer que você não consegue citar quais são aqui os hormônios produzidos pelas células que estão ali presentes. Você também consegue me definir qual é o efeito que esses hormônios vão apresentar. Então pega todo esse conjunto de informações, faça a sua revisão, faça as suas anotações, me envie as suas dúvidas, que eu estou disposto a tentar te ajudar. Mas envie essas dúvidas e utilize elas para você realmente se tornar um bom profissional na área da saúde. Não pensa que vai ser fácil você adquirir essas informações. Não pensa que é só você ler uma vez que você vai adquirir essas informações e o seu sistema nervoso vai guardá-las. Não, isso demanda tempo, isso demanda esforço. E junto com o esforço, você terá a sua recompensa profissionalmente lá na frente. Então faça isso. Se esforce, estude, tire suas dúvidas, aproveite as oportunidades que a vida está te dando. Não deixe o tempo passar, porque ele passa rápido e ele não volta. Agora você está tendo a oportunidade de fazer esse estudo, faça ele agora, não deixe ele para amanhã. O amanhã não vai te permitir voltar a esse momento para você poder, de maneira eficiente, estudar. Reserve esse momento de estudo para agora. Agora é importante você dedicar esse tempo, porque lá na frente você talvez não o tenha para dedicá-lo. Um grande abraço para você, obrigado aqui por aguentar a minha chatice, obrigado por assistir essa aula, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixa de recomendar isso aí para um colega que também precisa fazer a sua revisão. Me indica esse vídeo também aqui para o seu colega, isso vai ajudar ele. Deixe as suas dúvidas, que eu sei que você deve ter ficado com dúvidas em algumas partes dessa matéria, ela às vezes é um pouco confusa. Deixe essas dúvidas aqui para eu te ajudar. Aquele abraço para você, tchau!